Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam bem-vindos para mais um podcast Bancada Azulina, podcast de número 46, onde a gente vai repercutir a vitória contra o ABC na estreia da Copa do Nordeste, vitória essa que nos deixa dividindo a liderança do Grupo B junto com o Imperatriz com 3 pontos, já que foram os dois únicos times a vencer na estreia de rodada do nosso grupo. E para falar desse jogo, a gente tem aqui uma bancada cheia. Vamos começar com o Fernando Santana. E aí, Fernando, você que viu pela TV, como é que você tá? Como é que foi esse final de semana? Salve, companheiro de bancada. Tudo bom? Como vão vocês que estão nos ouvindo? Tudo certo. O resultado foi... O importante foi os 3 pontos, né? Mas dizer assim que eu assisti um jogo que me deixou extremamente empolgado, não foi não. A esperança é que temos ainda um ano inteiro pela frente para melhorar. Mas vamos ver o que é que vem pela frente. Beleza. Você que investiu aí na Live FC, espero que dê resultado. Fiz o investimento. Espero que Confiança passe de fase. Continuando aqui na bancada, Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você tá, meu camarada? Como foi seu final de semana? Fala, Mike, demais companheiros de bancada, um salve, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Final de semana foi uma mistura de emoções, como foi a bancada lá no Batistão, com muita ação, às vezes foi um filme de violência, foi drama, em certos momentos foi terror, mas no final foi um romance, que deu um finalzinho feliz. Muito bem. E junto aqui com a gente, Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que você tá, meu camarada? Como foi seu final de semana? Final de semana ótimo, Mike, com essa vitória na estreia do Nordestão. Queria mandar um abraço para toda a massa proletária, a torcida maior do estado. E feliz com algumas coisas, impaciente e triste com outras, né? A gente pode tirar algumas conclusões, como o losango defensivo do Confiança está aprovado, com o goleiro Rafael Santos, que goleirão, né? A dupla de zaga e nosso cabeça de área, o Pitbull Amaral. Mas fora esse losango, temos muito trabalho pela frente para esse time jogar minimamente um futebol aceitável. Beleza, logo discutiremos tudo isso. Continuando as apresentações, Carla Ferreira. E aí, Carlinha, como é que você tá, minha querida? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Olá, amigos de bancada. Eu tô bem, né? Depois que as semanas estão resumidas ao meu lazer e ao estádio sempre, e muito bom estar com vocês, mas não posso dizer que foi, o meu melhor fim de semana no estádio, porque algumas coisas preocupam, outras coisas, né, ficam no limite da compreensão, né, e da paciência, como eu tinha falado, mas é isso. Poderia ter sido, mas espero dias melhores. Muito bem, Carla. Continuando as apresentações, Edeni Fernandes. E aí, Edeni, como é que você tá, meu camarada? Como passou o seu final de semana? Fala, bancada. Grande abraço a todos os companheiros de bancada. Grande abraço a toda a torcida azulina. Destacar esse final de semana muito positivo da Associação Desportiva Confiança. Ratificou a liderança no estadual, venceu na estreia da Copa do Nordeste, confirmou a fórmula de Rafael Santos, né, que chegou com a fama de pegador de pênaltis e de fato mostrou para que veio muita segurança e valeu muito pelos 3 pontos. Né, que apesar dos fatos recorrentes, sem nenhum ato de correção e nenhuma medida para sanar o problema, infelizmente. E fechando nossa bancada aqui, Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como foi o seu final de semana? Como é que você tá, camarada? Salve, companheiro Mike. Um abraço a todos os companheiros de bancada. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos ouve nesse momento. O final de semana tem sido... Foi, na verdade, um final de semana bom, após uma vitória do Dragão na Copa do Nordeste. Né? E esse ano, tudo indica que é 100% dos jogos contra o AB na letra com a série. Mas, enfim, tudo indica que ganharemos 100% dos jogos e não voltaremos a jogar contra o clube lá de Natal. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br, também nos principais sites, nos principais aplicativos de música, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, e também no seu
agregador de podcast favorito, usando nosso feed, que está sempre na descrição e também lá no site. Queremos também pedir para quem usa o YouTube, dar uma olhadinha lá no Bancada na Bancada, o nosso programa piloto, onde nós conversamos sobre o pré-jogo do ABC e o jogo lá com o Itabaiana, jogo que é Bancada na Bancada, quando a gente fez um piloto, e quem sabe, se vocês gostarem do formato, a gente pode tentar reproduzir mais para frente. Antes de iniciar a discussão do jogo desse final de semana do Confiança, do próprio pré-jogo contra o Itabaiana, gostaria de deixar a lamentação pela morte de muita gente que acompanha o basquete da Azulina, dentro das nossas redes, mais outras pessoas faleceram na manhã de hoje lá nos Estados Unidos. Uma perda irreparável, e fica aqui nossos sentimentos. Nós dedicamos Bancada a ele e toda a sua história. Então vamos lá começar sobre o jogo contra o ABC. Vamos começar por quem viu de longe. Fernando Santana, como você enxergou esse jogo entre Confiança e ABC, notadamente no primeiro tempo? Especificamente no primeiro tempo, eu percebi o Confiança não muito diferente do que a gente viu contra o Lagarto, né? Eu considero até que a gente foi pior do que contra o Lagarto, principalmente por conta das dificuldades que o ABC impôs, né? O ABC foi um time bem mais efetivo, mais inteligente, criou chances perigosas, teve até a oportunidade de fazer o gol no pênalti defendido pelo nosso goleiro Carga Explosiva, né? Parece aquele ator daquele filme lá. E Confiança acabou se colocando numa situação muito comum, pelo menos nesse começo de temporada, né? Roda pra lá, roda pra cá, falta alguém pra fazer o que tá faltando, não sei se é vontade, sabe? Porque, assim, dá pra ver que os caras estão correndo, mas tá faltando o show, né? Aquele cara que chega ali perto, como tava agora o Gabigol na fase, que a bola vinha, batia nele e entrava, né? Então, eu vi o Confiança muito faltando isso, né? Esse desejo de fazer o gol. Então, rodava a bola, achando que a qualquer momento ia fazer o gol, que em qualquer oportunidade ele não criou tantas chances e até foi surpreendido pelo adversário, que teve a oportunidade do pênalti. Graças à competência do nosso goleiro, ele foi feliz e pegou aquela bola que nos credenciou para o segundo tempo com uma vantagem melhor. Mas sobre a experiência de assistir de longe, assim, eu comprei o pacote do Live FC, é um pacote que você paga mensal, né? Então você não fica com aquela anuidade para ficar pagando até o fim do ano, até porque a única competição que ele tem que vale a pena acompanhar é a Copa do Nordeste. Depois ele tem o UEFA Junior League, um negócio assim que ninguém quer ver, e pelo menos em relação a isso eu comprei para assistir, fiquei tranquilo e foi rapidinho, de boa tranquilidade. Então, para quem tá longe, quem tá nos ouvindo aí, quiser adquirir, sabe, ainda mais porque você pode cancelar com um mês, né? Não precisa ficar com a fidelizado com ele para o final do ano. Muito bem. E sobre o segundo tempo, gostaria de ver com Jones Ribeiro. E aí, Jones, o que você viu de melhoria, se é que melhorou algo no segundo tempo, que acabou nos levando a um pênalti ou a vitória nesse jogo de estreia? Para mim, o que melhorou no segundo tempo foi o posicionamento de Rafael Villa. Eu particularmente não gosto dele mais muito adiantado, prefiro ele saindo com a bola, porque ele é um jogador de boa transição, muita velocidade, muita força física, mas funcionou nessa última partida. Ele foi um pouco deslocado mais adiante, até porque depois da entrada do Danilo Pires não tem essa velocidade, não tem essa capacidade, então o Villa ficou mais com esse papel, e foi por ali que veio o pênalti. Mas eu acredito que o Confiança ontem ele teve mais sorte que juízo. O que mudou o jogo foi o pênalti que nós tivemos e conseguimos com competência para converter o pênalti, e fizemos 1-0. Quando saímos na frente, aí nós melhoramos o nosso desempenho, o que prova que o nosso time está mais uma vez montado para jogar fora de casa, porque ele vai ter dificuldade de abrir as defesas, mas vai ter facilidade de jogar quando os times precisarem se expor. E isso geralmente acontece quando você joga fora dos domínios. O que eu tenho sentido falta até agora do Confiança é que na parte ofensiva o Daniel tem sido muito pragmático. Trouxe várias peças e nenhuma das peças ofensivas ainda foram titulares. Os jogadores que entraram na defesa, o
O único que entrou, aparentemente, por mérito mesmo, foi o Rafael. Porque o Nirley, salvo engano, não seria titular. O Vinícius se machuca, não entra no primeiro jogo do Sergipe, ele continua. E o Silva é o único lateral esquerdo que a gente tem. Então, acho que precisa dar uma oportunidade a esses caras que estão entrando, estão jogando. Porque as coisas não tem lateral esquerdo. Só tem... Ainda não, né? Ainda não temos. Mas eu acho que ainda é possível dar crédito, sim, ao Silva. Ele tem potencial. 4 jogos é muito pouco para se avaliar, principalmente quando você chega a um novo estado, um novo time. Ele tem potencial. Mas do meio para frente, jogadores bastante rodados. O Reis tem muita experiência. É preciso dar uma oportunidade para esse cara jogar. É claro que tem um problema do Reis jogar na mesma posição do Ítalo. Mas é preciso achar soluções para esse posicionamento. Porque do jeito que tá, não dá para ficar. A gente tem 4 jogos, um bom início de ano para resultado, mas é preciso acumular boas apresentações, porque em algum momento os resultados não virão. E com o desempenho que a gente está tendo, é cheiro de crise. Muito bem, meu camarada. Vamos lá, passar agora a bola para Lucas Oliva. Lucas, eu passei ao longo do dia brincando que eu achei que fui o azulino mais emocionado. Eu vi alguma coisa no segundo tempo, eu vi menos cruzamento de bola e mais triangulação, mais toque de bola. Será que finalmente Daniel Paulista acordou que esse Bumba Meu Boi não tá dando certo, esse cruza de bola, ou foi só uma impressão? Acho que foi uma impressão sua, Mike. Aconteceu que Vila foi recuado para o Danilo Pires fazer aquela posição, mas Danilo Pires, apesar da lentidão, é um cara que encontra os companheiros, ele busca o passe, tem essa qualidade, mas o Confiança, ele não desenvolve seu jogo. O início do jogo do Confiança é muito lento, a bola fica ali entre os zagueiros, os laterais não funcionam, o Enes e o Silva, eles recebem a bola e devolvem para o zagueiro. Então, uma coisa que eu percebi foi que o Vila o tempo todo estava fazendo a movimentação certa de atacar o corredor. A bola chegava o Enes, era para o Enes lançar o Vila, que o Vila estava fazendo o movimento correto. Isso aconteceu 2, 3 vezes no jogo, ou mais. Mas o Enes, em nenhum momento, ele deu a bola para o Vila. Mesmo o Vila fazendo a movimentação correta, atacando o corredor. O Enes devolvia a bola para o zagueiro. Isso amarra o jogo. O jogo do Confiança não desenvolve. A mesma coisa o Silva também. Teve um lance do Silva que me chamou a atenção. Ele, por algum momento de bola parada, ele estava do lado direito, né? Do Confiança, de ataque. A bola sobrou para ele, era para ele chegar já colocando o corpo para bater na bola. Aí mostra as limitações técnicas desses jogadores, né? Thiago Enes, eu achei que foi uma partida muito ruim que ele fez. Ele tem essas limitações criativas de apoiar no ataque, mas muito mal nos cruzamentos, tanto na bola parada como nos escanteios, como bola rolando. Foi péssimo. E essa questão do Everton Santos também, né? Everton é um cara que a gente tem todo o respeito, multicampeão pelo Confiança, é um cara que muitos serviços prestados, é titular no meio de campo do Confiança desde 2014, já são 6 anos aí nessa toada, mas é um cara que depois de 4 jogos tem que ir pro banco, pô. O Daniel Paulista tem que dar uma coisa diferente. E você não vê Everton tentando nada diferente no jogo. E isso amarra o Confiança. Como eu falei no início desse programa, né? A gente tem uma felicidade em saber que temos um goleiro, né? Impressionante, o Rafael Santos. Como ele faz as ligações. Eu, às vezes, fiquei com vontade de botar ele como camisa 10 do Confiança. Porque o cara lança bem. É aquela batida rasante e precisa. É muito impressionante a segurança do Rafael Santos pra gente que é torcedor, porque realmente todo time começa com um bom goleiro, né? E isso nós temos. A dupla de zaga também muito bem, o Nirley, né? E o Luan, mas e o Amaral, né? O Amaral joga muita bola, né? Impressionante o que o Amaral faz. Tá em todos os lados do campo e às vezes também acerta uns lançamentos e apoia um pouco o ataque. Mas fora esses 4 jogadores, está todo mundo devendo muito, né? Você tem um Renan Gorni que não sabe fazer o básico que um centroavante tem que fazer, né? Que é segurar o zagueiro atrás dele, matar a bola, abrir a bola na ponta e ele atacar, entrar, invadir a área, né? Ele não faz o básico, né? Então é uma parede que a bola sempre quando chega nele, bate nele, vai depois 1 metro para voltar longe dele, para ele ajeitar essa bola, é uma confusão danada. E isso tudo dificulta o jogo do Confiança. Você não tem um 10 de ligação, às vezes a torcida estuda, mas é que
que rende é colado com a linha lateral, ele centralizado não funciona bem. Você tem um Everton que não está entregando nada, você tem um Villa que também não está aparecendo bem como aquele elemento de surpresa que é anteriores. Então é um futebol muito deficiente que precisa de treino, de melhorar a saída de bola, precisa de muita coisa, confiança, velho. Mas assim, pela sorte, ganhamos como time grande, como time de Série B. Não jogamos nada e ganhamos. E o ABC até que apresentou um bom toque de bola, envolveu confiança o primeiro tempo todo, início do segundo tempo envolveu, teve um pênalti. Então, como time pequeno, perdeu o pênalti, mas muitos méritos para Rafael Santos, né, que você vê o goleiro atacou a bola mesmo e foi lá para pegar e defendeu. E nessa mudança, nesse pênalti defendido por Rafael Santos, muda o jogo, né? Que você dá moral pro time, o Confiança começa a jogar, o ABC também cai um pouco, né? Porque tabelou muito, fez muita movimentação, cansa um pouco, e aí o Confiança cresce no jogo. E aí vem no desenrolar, aparece o pênalti, o Renan Gorni converte, mas um atacante como o Renan Gorni é inadmissível. Que a bola chegou 2 vezes para ele em condições de cabecear, ele cabeceou mansamente para a mão do goleiro do ABC, entendeu? Então, isso é inadmissível, era para ele ter ampliado o placar com essas cabeçadas, e isso tudo dificulta muito o jogo. Então tem em questão de resultados, como já foi falado aqui pelos companheiros, muito bem. Em 4 jogos, no início de ano bem, somos o líder do Sergipano, estaremos com vitória na Copa do Nordeste. Mas futebol mostrado em campo, tá muito aquém, tá muito abaixo, tá devendo muito. Beleza, meu camarada. Carla Ferreira, sobre esses jogadores que já estão sendo clamados pela torcida para ir para o banco, notadamente Everton Ribeiro, é a hora de Daniel mudar o time, já que ele falou que não iria fazer o rodízio nesse início dessa maratona de jogos, já que a gente está tendo 2 jogos por semana, mas depois de 4 jogos já precisamos de mudanças nos 11 iniciais. Então, eu acho que sim, eu acredito que sim, né? Minha opinião é que sim. Como eu havia falado na bancada ontem, eu tinha a esperança que Daniel entrasse no primeiro tempo com aquele time que a gente já está acostumado a ver, mas que se ele visse que não estava gerando, ele modificasse, já entrasse para o segundo tempo modificado, o que não é um costume dele, entendeu? Gosto muito do Daniel Paulista, respeito muito o trabalho dele, mas eu acho que é teimosia insistir com esses jogadores agora. Eu não acredito que a gente tenha que mudar o elenco inteiro, mas eu acredito que, por exemplo, uma peça como o Everton, que além de não estar rendendo assim, né, para o funcionamento do jogo, para que a gente avance fisicamente, não está bem, ao meu ver, porque ontem perdeu na carreira mesmo, ali na lateral, para jogar. Então, tipo, para mim, eu acho que está na hora, sabe? Mais do que na hora. Porque a gente ainda não está em uma situação difícil, tentando fugir, sabe? Massa, mas como o Jones falou, e no dia que a gente não começar a ganhar, as apresentações vão estar horríveis, né? Eu, assim, fiz uma hipérbole com horríveis, porque pra mim ainda é momento de ter paciência, mas que basicamente 2 coisas, sabe? Deveriam ser vistas com relação a isso, né? Com relação ao que a gente tem hoje de elenco jogando na titularidade. Ajuste de algumas peças que eu acredito que possam render mais, continuando como titulares, e substituição de outras peças, entendeu? Eu não sei como ele faria com o Renan Gorni, que para mim passou da hora dele ser substituído. É esforçado, mas não está rendendo. Então precisa modificar para a gente tentar avançar de alguma forma, não ficar naquela pendenga e tal. Porque a gente só começou a ter mais paciência ontem à noite, quando o Rafael defendeu o pênalti, e aí a gente ficou mais de boa, fez o gol, né, no caso. Então, tipo, e quando não tiver, entendeu? E quando não tiver o pênalti? A gente vai depender só do pênalti, a gente vai depender de jogadas pontuais. A gente não tem jogador de bola parada, pô, também, tá ligado? Porque Lucas Enes não é bom fazendo jogada de bola parada, nem um escanteio e nem uma falta. O que fazer? Quem é o jogador massa que você para assim e pensa de bola parada, que tem qualidade na bola parada? Eu não consigo identificar, sendo bem sincera, entendeu? Então, tipo, algumas coisas eu acho que são passíveis de ajustes, outras de substituição. E a gente tem gente pra substituir. Tipo, não é que nem o ano passado, que a gente ficava, sabe, preocupado e tal, tinha outro, já tava em competição, tava machucado, ou enfim, tava cansado, não, entendeu? Então, eu acho que, né, dá pra gente já começar a fazer essas mudanças, né? Alô, Daniel Paulista.
Muito bem, Carla. Edenir, Carla falou bem das substituições. Ontem entraram Alisson no lugar de Everton, depois entrou Reis e Danilo Pires. Agora eu sei que Danilo Pires entrou no lugar de Borne e Reis eu não me recordo agora no lugar de quem entrou. Ítalo. Como você avaliou a entrada desses 3 jogadores, até considerando que em Itabaiana a gente vai precisar fazer alterações forçadas por conta das suspensões de Ienes e Ítalo? Vamos lá, só me permita fazer um comentário aqui sobre algumas declarações do técnico Francisco Diá sobre o resultado do jogo. Ele reclamou que tem jogadores do ABC que estão jogando com a intensidade que ele avalia que poderia se doar mais, por incrível que pareça, né? Até ele falou que não tiver muito... Vou abrir aspas. Alguns jogadores têm que se cuidar. Quem não jogar em alta intensidade não joga comigo e não adianta reclamar. Não joga. Aí aí passou a falar do jogo e resumiu a partida de ontem bem assim. Perdemos para um adversário comum. Perdemos para nossos próprios erros. Enfim, eu acho que ele veio... eu acho que ele nem veio tão confiante assim, mas com aquele primeiro tempo do confiança, eu acho que ele passou a ficar mais confiante. E depois daquele pênalti perdido, eu acho que eles acharam que de fato poderiam... O bicho confiança não era tão poderoso como eles imaginavam. Enfim, e chegando à sua pergunta, teve do Reis e do Danilo Pires. Confesso que eu acho que o Alisson às vezes se atrapalhava, não sei se fisicamente ele ainda não chegou a uma condição, digamos, boa, mas eu creio que Danilo Pires e Reis, eu acho até já merecia, concordo com os amigos da bancada, concordo muito com as observações que Carla fez. Eu acho que a gente precisa dar oportunidade principalmente ao Danilo Pires e ao Reis. Eu acho que chegou a hora de mexer. Eu acho que até a partida de ontem fazia sentido a gente trabalhar com aquele grupo que foi bem na Série C, que já estava mais entrosado, digamos assim, mas porém essa questão do entrosamento meio que está caindo por terra, porque a gente não está tendo, sobretudo do meio para frente, um rendimento bom. Então, de fato, chegou a hora de defender o Danilo Pires, e Reis como até o Lucas falou, é um tanto quanto mais complicado em virtude da questão do Ítalo, mas começou a me preocupar também colocando esses caras, porque eu acho que Daniel Paulista olha para o banco e hoje, na condição atual, são esses 3 caras que podem mudar alguma coisa na partida, né? Tem até como o Jones falou, tá chegando gente e essa turma, cadê? Cadê essa turma de fato agregar? Cadê essa turma estar disposta a mudar alguma coisa? Por quê? Com Reis e Danilo Pires, eu acho que o time ganhou mais mobilidade. Quanto à questão principalmente no lado direito, eu acho que o Diá colocou o Núbio Flávio, número 11, ali para muito, muito encostado ali ao Thiago Enes, e eu acho que isso atrapalhou muito a descida do Enes, né? Porque era uma bola nas costas que de vez em quando no primeiro tempo houveram 2 cruzamentos da esquerda que quase acabavam em gol do time do ABC. Então acho que foi uma jogada do Diá, prender um pouco ali o Thiago Enes, e a gente ficou sem muita jogada no lado direito. Com a entrada do Danilo Pires mais avançado, eu acho que ele fez uma dobradinha legal, abrindo mais o jogo, abrindo mais a defesa as linhas ali intermediárias de defesa do ABC, naquelas saídas dele pela direita, e criando justamente aquele corredor que foi o elemento surpresa até o Rafael Villa, numa jogada dessa, sofreu pênalti. Então, compacto com muito do que vocês falaram, eu acho que Danilo Pires pede passagem aí já para esse jogo. O Reis tem que ver também tem que ter uma possibilidade para ele. Eu acho que o Alisson não é o momento dele agora. Eu não gostei muito da entrada dele no último jogo, podia esperar um pouquinho. Mas a gente já tem que pensar também, entrando esses caras, quem poderá, no momento de complicado do jogo, substituir esses caras? Aí entra o quê? Everton novamente, e aí a gente entra todo aquele movimento lento, aquela coisa. Eu acho que Everton também está mal fisicamente, enfim. Esse cara, eu acho que está na hora de botar esses caras, pelo menos o Danilo Pires, como titular, amigos. Beleza.
cara Edenir. E fazendo a transição já para o jogo contra o Itabaiana, quero chamar a conversa aqui Vinícius Ribeiro. Vinícius, de tudo que foi solicitado até agora, do jogo de ontem, quem entraria no lugar de Ítalo e Enes para o jogo contra o Itabaiana? Então, Mike, eu acho que para o jogo contra o Itabaiana, o Confiança vai ter que mudar o esquema de jogo. Por que mudar o esquema de jogo? O único lateral direito que nós temos, para além de Thiago Enes, é Marcelinho. Né? E Marcelinho a gente sabe que não marca nem encontro. E aí a gente vai ficar muito, muito exposto no sentido defensivo. Então, eu entraria com 3 zagueiros. Eu entraria com Nirley, Simon e Luan. Marcelinho, Amaral e Silva. Vila, Pires, Reis e até o momento Gorne. Talvez, se é pouco provável, mas com a regularização de Mikael, eu entraria com Mikael também, mas não creio que o Daniel Paulista vá fazer essa alteração. Então, eu mudaria o esquema, né, porque não dá pra gente jogar com 2 zagueiros e jogar com Marcelinho, ou até mesmo jogar só com um volante de pegada e jogar com Marcelinho. Eu acho que de alguma forma tem que mudar para poder Marcelinho jogar na lateral direita. O que é até uma pena Marcelinho jogar na lateral direita, porque lá na ponta tem rendido, né? Tem jogado bem na ponta, mas eu acho que seria importantíssimo para esse jogo mudar o esquema para poder a gente não tomar sustos contra o Itabaiana lá na série. Itabaiana que vem de uma derrota contra o Boca Juniors, uma derrota com um jogador a mais para o Itabaiana, né? Que o Boca teve 2 jogadores expulsos e o Itabaiana teve 1 jogador expulso. Então, com um jogador a mais, boa parte do jogo, perdeu o jogo para o Boca Juniors de virada, 2 gols de Diego Teves, né? O Boi Matador. O Boi Matador. Então, isso não significa que vai ser um jogo fácil pro Confiança. Eu acho que agora eles vêm virados na gota serena, né? A torcida já começa a entrar num oba-oba de que eles perderam, é time fraco. É importante dizer que contra o Itabaiana é um clássico. Contra o Confiança jogar contra o Sergipe e contra o Itabaiana é clássico. Então, clássico é um jogo diferente. O Itabaiana, para além do campeonato sergipano, a importância que tem para o Itabaiana, vencer o Confiança tem uma outra importância, né? É diferente, por exemplo, de um jogo contra um Frei Paulistano, contra um Lagarto, em que empatar tá ok. Empatar é muito bom com Confiança, mas para o Itabaiana, um clube que tem torcida, que a torcida cobra, pressiona, só empatar não basta. Então, jogando em casa, nos seus domínios, creio que o Itabaiana, em algum momento do jogo, vai propor o jogo para tentar vencer o Confiança. Então, a gente precisa se resguardar também nesse sentido. Né? Obviamente que a gente não pode parar para pensar como o Itabaiana um todo poderoso que vai nos atropelar, que vai passar por cima da gente. Mas a gente tem que entrar com respeito. O Itabaiana é grande dentro do estado, né? Tem toda uma história do confronto com Confiança. O último confronto não é uma boa lembrança para o torcedor do Confiança. E isso pesa, né, na hora do confronto. Então, a gente precisa estar ligado no 220 e a gente precisa se resguardar. Então, eu mudaria o esquema de jogo para que a gente pudesse não sofrer algumas surpresas desagradáveis contra o Itabaiana. Então, nessa lógica, o empate seria bom? Não, o empate não seria bom. Eu quero ganhar. Fala, acho que foi Era faca nos dentes. Lucas, você pediu a palavra ou foi a Deni? Fala. Pode falar, Deni. Nosso Gasolina acabou de informar que saiu a súmula. O árbitro não registrou não a pancadaria. Foi do jogo de ontem, Confiança, e não fez nenhuma de apontada em súmula. O que não impede, eu acho que o que não impede de acontecer algo ainda assim, né? Por causa dos registros. Né? O importante é que a Confiança identifique os autores e entregue, entendeu? Acho que aí fica sanado de qualquer punição. Sim. O juiz é da trovão. Eu creio que à medida que a polícia foi e prendeu alguém lá, independente de
esteja na briga ou não, eu creio que isso já dá essa satisfação à justiça desportiva em relação à questão de punição, de mando de campo, etc. Entendi. Bem, Mike, fala, Carla. rapidinho, só para finalizar, pegando o gancho do que Vinícius fala, que Itabaiana vem com a gota para cima da gente terça-feira, porque eu acho que não vão, a gente conhece o histórico dele com relação a isso. E Marcelinho já jogou, não acredito, vai continuar e a gente vai continuar com 2 zagueiros. A não ser que mas fora isso, eu não espero muita coisa não, sabe? É diferente. E que pelo menos, assim que ele identificar alguma coisa que não tá rendendo, ele mude, porque senão a gente tá lá. Camarada. Em relação ao jogo contra o ABC, eu só queria lembrar de um fato, né, que aconteceu, que foi a parte física do ABC, né? Na verdade, a gente até viu depois o comentário do treinador falando que deixou o São Paulo lá por conta de parte física, e aí no segundo tempo eu vi uma queda muito grande do ABC de rendimento, né? Até criou chance, mas não converteu em gol. Mas eu esperava que, pelos 6 jogos que o ABC já tinha, ele ia conseguir ser um time um pouco com mais entrosamento. Porém, o cansaço falou mais alto em 6 jogos, né? O que já leva para o Confiança uma outra lógica de pensamento, né? São 3 jogos, ainda está no início de temporada, mas aparentemente a parte física foi bem feita, mas eu vi o Confiança um time extremamente organizado, sabe? Apesar de todas as falhas, mas um time que se conhece, que sabe por onde joga, né? Então eu vi essa parte física fazer diferença, mas o Confiança não soube aproveitar. Exatamente. O Confiança teve muitas chances, mais chances no segundo tempo em relação ao primeiro, e ainda assim não conseguiu transformá-las em gol. Teve 2 cabeçadas de Gorne, teve um lance que eu não me lembro agora quem chutou, mas chutou muito bizonhamente, mas estava de frente pro goleiro abecedista. Era, enfim, um chute ali, que ao menos Alisson. o gol... Foi Alisson. Então, de fato, e aí vem aquela minha, segundo o Lucas, impressão que o Confiança tocou mais a bola, cruzou menos, e com isso conseguiu abrir mais oportunidades de gol. Mas só para finalizar esse jogo contra o ABC, eu gostaria de registrar o acerto da diretoria ao ouvir as críticas da torcida, ao ouvir as sugestões e melhorar o acesso ao sócio. Nós tivemos um público ainda que um pouco menor que o Lagarto, por conta do bloco que teve lá na praia, que foi, segundo relatos, mais de 50 mil pessoas presentes. Então, até o acesso ao estádio, muito torcedor azulino com certeza foi aproveitar esse carnaval, mas ainda assim tivemos um também, público, né? Bem A galera rock and roll. Teve Titãs no Teatro do Mesmo Arreio. A galera mais rock and roll alguém deve ter ido também, né? Sim. Mas tivemos um público até razoável, bem próximo do que foi contra o Lagarto. E aí não tivemos nenhum problema de acesso. Tinha lá 4 catracas para sócio, mais uma para aqueles que não tinham sequer a carteira provisória, que era só dar o CPF para entrar. E isso fluiu bem, não tivemos filas, não tivemos problemas, tivemos gente entrando no meio do jogo. Quando começou o jogo, já estava praticamente toda a torcida dentro do estádio. E aí, parabenizar a diretoria por esse acerto, por estar atenta à demanda do torcedor e entender que nesse boom de sócios torcedores nos últimos meses, é preciso também ter uma atenção diferenciada para esse atendimento e o acesso ao torcedor ao estádio, que é fundamental. Vamos lá agora, continuando sobre o Itabaiana. Mike. Fala. Então, sobre o jogo do Itabaiana, Daniel não vai fazer grandes alterações, né? Possivelmente Reis no lugar de Ítalo, Marcelinho vai ser atrasado para fazer a lateral, mas Marcelinho é aquela coisa, né? Tem formação de lateral, entrega no campo. Às vezes tem algumas deficiências técnicas que ele poderia ser mais efetivo no ataque, mas é um cara que se entrega e na ponta ele vai muito bem. Atrasando ele para lateral, o Confiança perde essa força ali no ataque. E aí fica a grande dúvida, né? Nessa lacuna ali na ponta direita, quem é que Daniel vai escolher para entrar? Se ele vai botar um Danilo Pires ali, se ele vai achar um segundo atacante para ajudar o Renan Gorne.
E fica a dica para Daniel. Se ele não está querendo tirar Renan Gordon do time, tudo bem, escale Renan Gordon e comece com ele. Mas depois de 1h30 fazendo besteira, lá para os 30 minutos do segundo tempo, não custa nada ele botar outro atacante para ver se faz um gol e ele consegue tirar Renan Gordon do time, entendeu? Mas alguma coisa tem que ser feita. E com relação ao Itabaiana, é um time como qualquer outro que está no início de temporada, tem suas dificuldades, né? Essa derrota pro Boca acho que foi muito dolorida pro Ceboleiro, porque foi tomando a virada, os gols de Diego Neves, bem gordinho, eles vão vir mordidos, mas acho que o Confiança com inteligência, o Confiança é aquela coisa, né? Tá mal, mas tá ganhando, né? Eu acho que a gente vai conseguir uma vitória e estarei presente lá na Serra, em loco. Muito bem, camarada. Vamos aqui voltar com o Fernando. Fernando, caso dê ruim, caso Confiança perca para o Itabaiana, qual a sua avaliação para isso? A gente já começa a estar o alerta ligado devido às más atuações, mas e agora vem uma derrota, ou é seguir o planejamento e não ligar para isso e enfrentar o Belo esquecendo o Itabaiana? Então, Mike, esse pensamento da derrota, inevitavelmente uma hora ela vai acontecer. Eu espero sinceramente que não seja contra o Itabaiana, né? Que seja contra um time de Série A, desse que a gente vai enfrentar na Copa do Nordeste. Pensando no futebol do Itabaiana, né? Pelo que ele já apresentou na competição, na primeira rodada, ele encarou o América de Pedrinhas e ganhou de goleada, né? Ganhou 4-2. Na segunda rodada... Pois é. Aí o Itabaiana ganhou na segunda do Dourense e agora perdeu pro Boca, né? Perdeu pro Boca, que joga no campo do River, tipo, ironia do futebol sergipano, né? Imagine como se o River Plate, o Boca Juniors fosse jogar no Monumental de Núñez, né? É o Boca jogando no estádio do River. E aí o Itabaiana tava lá nesse paradoxo maluco, e aí o Bezo Neves foi lá e fez 2 gols. Então, tudo pode acontecer no futebol sergipano. Eu acho improvável que Confiança perca, pensando que até a qualidade lá do campo do Cebolão é melhor, né? Confiança vai conseguir tocar a bola, mas se acontecer, que seja pelo menos uma vitória, algo que não venha interferir diretamente no equilíbrio do time, né? Não seja uma goleada ou algo como aconteceu no Batistão, né? Que acabou resultando com a nossa não classificação para a final. Então, se acontecer, é um fato que acontece no futebol, mas que a gente tem que pensar a longo prazo, ainda mais com os reforços que vão entrar, né? É uma grande oportunidade para Daniel botar esses meninos para jogar aí. Beleza, camarada. Isso já foi falado bastante, mas quero ouvir a análise do nosso PVC, Jones Ribeiro. E aí, Jones, como você montaria esse time para encarar o Itabaiana sem Enes e Ítalo? Eu tenho o mesmo diagnóstico de Vinícius, mas uma receita diferente. Eu acredito que o time sem Thiago Enes na lateral direita, ele perde muito defensivamente, que é um dos nossos pilares do sistema defensivo, é aquele lado direito que a gente sofre muito pouco. Thiago Enes é pouco driblado e ele realmente tem uma dificuldade no ataque, mas ele é pouco driblado, pouco batido, não leva a bola nas costas, ajuda bastante. O Marcelinho é muito bom ofensivamente, tem muita velocidade, uma volúpia muito grande, mas marca muito mal. Então, o que é que eu acho que o Confiança tem que fazer? 3 zagueiros, acho que não. Acho que 3 zagueiros já gol. Apesar de eu achar que há uma grande possibilidade dele fazer isso, porque ele fez várias vezes na Série C do ano passado, mas eu não iria assim. Eu iria com o Jefferson no lugar do Thiago, perdão. Ou o Jefferson como lateral, porque ele já jogou de lateral direito também, ou o Jefferson como volante e o Marcelinho fazendo a lateral direito. Porque aí você ficaria com 2 jogadores com um pouco mais características defensivas, o Jefferson e o Amaral, e ainda teria o Rafael Villa para fazer um pouco a transição, já que ele jogou bem nessa posição no segundo tempo da partida. E para o lugar eu colocaria o Reis, que como tem um pouco mais de capacidade física do que o Ítalo, acho que ele pode ajudar na marcação, e o fato de ajudar mais na marcação que o Ítalo, talvez dê um pouco mais de liberdade para o Silva, para, como diziam os antigos, desarnar dentro de campo. Eu acho que está faltando para ele um suporte um pouco maior defensivo. E como você vai ter também 2 volantes, melhora as coberturas dos laterais. Então talvez isso também o ajude a jogar
a ativa ofensiva. Já defensivamente não tem até tão mal, mas ofensivamente tem produzido muito pouco. Então eu acho isso. No mais, eu não faz alterações agora. Certo, mas a entrada de vindo, Eu não te ouvi. pronto, vamos lá. Em relação à entrada de Jefferson como meio e como volante, não poderia acontecer o que aconteceu no jogo contra o Lagarto, como ele ficou sem função ali. Ele nem protegia a lateral de Marcelinho e nem conseguia avançar, enfim, fazer com que a transição, ele pegava a bola e sempre tocava para trás. Não correríamos esse perigo? Creio que não. Porque no Lagarto, a gente enfrentou um time que não queria atacar. Nós vamos pegar um Itabaiana que vai precisar nos agredir. Porque ele está jogando dentro de casa. E porque se ele empatar e eventualmente o Sergipe ganhar, o Sergipe faz 7 pontos e empata com ele. E aí as coisas já começam a ficar emboladas. Ele pode ficar fora do G4, inclusive. Nós, nesse cenário, poderíamos continuar ou não na liderança, dependendo do jogo do Frei Paulistano. E o Itabaiana poderia se complicar, porque, se eu não me engano, eles pegam o Sergipe aqui em Aracaju, no João Hora, vai no Batistão. Então, provavelmente o Itabaiana ele vai se jogar o ataque nessa partida. E o Itabaiana está fragilizado. Ele vem nos 3 jogos que ele disputou no Campeonato Sergipano até agora, ele jogou com 3 formações muito diferentes, uma da outra. Muitas variações. Não está ajudando. O primeiro jogo o time vence, o segundo vence com dificuldade, e o terceiro perde surpreendentemente. Então, ele está numa tendência descendente. Ele vai precisar sair e não está com confiança suficiente para promover as jogadas ofensivas. Então, acho que, por esse momento, eu não faria mais alterações do que essa, porque aí você vai mudar demais o time para uma partida, para um clássico, na casa do adversário. Acho que nesse momento é o feijãozinho com arroz. Acho que o momento de ter mudado seria contra o ABC, e agora a gente já teria a exata noção da possibilidade de desempenho desses jogadores, como Danilo Pires. Para além disso, nesse momento eu não mudaria. Inclusive Danilo Pires, eu não entraria com ele no jogo contra o Itabaiana. Perfeito, meu amigo. A respeito do jogo do Itabaiana, algum comentário adicional? Só lembrando que o Itabaiana vai ter o desfalque do atacante Sávio, né, que foi expulso na partida contra o Boca. Só que não lembro se tem mais alguém suspenso ou com contusão, mas pelo menos essa alteração o técnico vai ter que fazer. Bem, Lucas, queria falar alguma coisa? Não, a gente já pode falar sobre as brigas que aconteceram, né, na bancada. Antes disso, sobre ainda o campeonato em si, né, eu queria falar sobre a tabela, né, sobre os resultados, como eles favoreceram o Confiança, né, de certa forma. Essa derrota, né, do Itabaiana para o Boca Juniors nos colocou numa posição interessante, e além disso também, hoje com o empate do Frei Paulistano na Copa do Nordeste também coloca ele numa possibilidade de pensar mais na Copa do Nordeste, né? Ele foi lá, enfrentou o Ceará, então nos dá, de certa forma, uma tranquilidade de saber que os nossos adversários também estão colaborando conosco, né? Só falta o Confiança fazer a sua parte. Essa vitória do Frei foi importante porque como um grupo enfrenta o outro, então o Ceará tá no nosso grupo e já começa ali. Ele empatou, foi 2-2, viu? Isso. Desculpa. Esse empate do Frei, como é que eu posso dizer? Fez um jogo melhor que o nosso, né? Jogou mais bola o time do Betinho. Mas o Betinho tá na casa dele. Jogar sem responsabilidade, se defendendo, saindo do contra-ataque é o que ele melhor faz. Até comentei no Twitter que se Betinho conseguir ser protagonista, ele vai longe como técnico. Felizmente, se fosse o contrário, era capaz dele tomar o 2-2 sendo técnico do Ceará. Ele não sabe ser o protagonista das partidas. Mas enfim, Betinho tem a minha admiração e meu respeito, mas a gente conversa sobre ele em outro momento. Então, em relação a isso, a gente acaba ficando mais dividindo a liderança com o Imperatriz no grupo B, que é uma surpresa, mas ainda é a primeira rodada, mas já não deixa de ser um bom resultado para a gente, já que o Ceará eu considero um dos favoritos a se classificar aí nessa Copa do Nordeste. Esses resultados, ainda em Confiança não tenha jogado bem, mas fez o dever de casa. A gente tem que agora encarar o Belo lá em Campina Grande na semana que vem e ver o que a gente consegue de lá. Eu não assisti o jogo deles com o América,
mas levando em conta que eles visitaram Natal e não perderam, o América vinha mordido de ter perdido o Clássico, vinha iniciando a temporada goleando todo mundo, e o Belo segurou ali. Vamos ver como que é que a gente consegue lá. Um empate que seja até uma vitória já encaminha bem a nossa classificação, já que depois disso a gente vai ter 2 jogos bem acessíveis aqui no Batistão, que é contra o Frei e o River do Piauí. Mas, pensando na velha lógica do Confiança de complicar jogos acessíveis, vamos botar as barbas de molho. Alguém queria falar ainda sobre a Copa do Nordeste? Só uma observação. Ontem se mostrou muito o Renan Gorne. Por favor, se antecipa o zagueiro. Veja os gols hoje do Frei Paulistano. No primeiro gol, o Caio toma a distância do zagueiro e antecipa a jogada e faz o gol. Cabeça. Bem assim o Alisson Baby, que se não me engano é formado nas categorias de base do Confiança, também se movimenta, antecipa, desvia e faz o gol, né? Teve várias bolas que você percebe que o Renan Gorne parece que fica meio atrás do zagueiro, meu amigo. E aí, às vezes, quando a bola passa, como foram as 2 oportunidades no segundo tempo, parece que eu acho que ele, sempre o cara tira, não espera muito, foi meio no susto e não consegue completar a jogada. Fica mais esperto aí, viu, Renan Gorne? Interceptação. Manual Romário de como fazer gol. E ele tem saído muito da área, eu senti ele nervoso, ansioso, principalmente no início do jogo, e sair da área, enfim, ele não vai render, menos ainda. Ele tem que estar dentro da área e esperar que alguém consiga enfiar essa bola para ele lá. Vamos lá falar sobre os problemas na arquibancada. Carla Ferreira, você que sempre fica ali, tradicionalmente, na mureta do ladinho da Trovão Azul, você conseguiu identificar o porquê daquela briga? Será que isso vai acabar ou repetiremos 2019? Então, Mike, quando deu o intervalo do primeiro tempo, né, para o segundo, eu desci com uma colega de bancada, a gente tava ali reunido, fica Ellen e algumas meninas agora estão com o costume da gente ficar ali juntas, né, cornetando e assistindo o jogo e tal. E a gente desceu para comprar uma água. Quando a gente subiu, poucos minutos antes de começar o segundo, a gente observou uma movimentação, né, uma correria. E aí foi quando naquela parte coberta, que tinham torcedores, né, azulinos e torcedores da organizada do ABC se enfrentando. E aí eu não consegui identificar de onde eram, de que torcida eram, mas depois vi nos comentários que era o pessoal da Jovem e tal, enfim, eu não vi quem era. Aí beleza, o segundo tempo começou. Assim que o segundo tempo começou uma discussão ali na Trovão, e eu só consegui ver ele, né, que começa dessa forma. Aí eu já disse logo, eu vou me sair, porque eu sou medrosa mesmo, né. Aí, enfim, a gente ficou mais pro canto, e aí uma confusão começou, assim, né, começaram a se agredir e tal, como tinha bastante gente, a gente não conseguia, da parte que eu tava, não conseguia ver em que pé tava a discussão e tal, a galera começou a se agredir, e aí começou a abrir, eles começaram a se agredir mais ainda, pararam um pouco, e subir logo, e a polícia não subiu, todo mundo esperou, na verdade, e pronto, acho que depois da terceira vez que eles entraram em briga mesmo física, a polícia subiu, pegou 2 caras lá e bateu nos caras e pronto. Fez um paredão no meio do setor ali, do 31, e ficaram um tempinho ali até as coisas se acalmarem, não teve mais bateria, e aí a gente conseguiu assistir o resto do jogo. Mas assim, pelo menos uns 15 minutos do segundo tempo eu não consegui ver, porque eu fiquei naquela, né, com medo de acontecer alguma coisa e eu não ver, ou enfim, tomar alguma coisa distraída por ali, né? A gente ficou naquela apreensão. Foi chato, né, velho? Porque a galera fica meio... Quem vai pra assistir o jogo fica receoso. Eu recebi mensagem assim de... eu vou pro estádio porque eu vou com minha filha, não quero deixar ela ir sozinha. Não quero deixar ir sozinha, mas eu fico com medo de ir. E aí pode ser que eu não vá e não leve minha filha. Foi comentários que eu escutei, que eu vi, que eu recebi no WhatsApp. Que, de certa forma, né, a gente não tem nem muito o que argumentar. A gente fica
poxa, não tenho o que argumentar, porque eu mesmo estimulo tanto meus amigos, meus vizinhos, e vamos fazer, vamos nos juntar, vamos juntos, hoje eu dirijo, amanhã você, e sabe, incentivar para ir para o estádio, porque a gente sabe que é incrível estar no estádio e conhecer pessoas, e pelo mesmo motivo, pela mesma paixão, e acontecem coisas desse tipo, sabe? Coisas, pessoas que não têm noção, né? Não têm bom senso, e acabam estragando um programa, um lazer da gente, né, velho? E uma grande paixão que a gente tem, que é o futebol. Beleza, Carla. Gostaria de passar agora para a Edeni, que tem bastante bancada. Edeni, a gente viveu ali o início dos anos 2000, onde a coisa era muito violenta. Depois parece que a polícia conseguiu dar um jeito, organizar, mas desde o ano passado isso está voltando. O que a gente deve fazer para retomar uma paz que a gente viveu ali, sei lá, no início da década ali, entre 2010 e 2017, sei lá, sem muita precisão, só chutando uma data? Pois é incrível, assim, de fato, a torcida do Confiança, cara, respeita muito a Trovão Azul. Óbvio, todo mundo tem amigo colorado aqui, e várias vezes eu conversando sobre torcida organizada, com os colorados, inclusive, né, falando Tec, Trovão, Jovem, e é incrível como é um sentimento diferente quando a gente comparava o torcedor comum, vamos dizer assim, que não faz parte da torcida organizada, e aquele torcedor organizado. Ele sempre me falava, às vezes a galera não gostava muito da turma da Tec, que quando chegava, lá vem esses caras, tá. Era como se a torcida do Sergipe, segundo eles, não recebesse bem a própria torcida organizada deles por vários motivos. Já a nossa torcida é o contrário. O torcedor comum respeita muito a Trovão Azul, entende que a Trovão Azul, a Jovem, enfim, as organizadas do Confiança, fazem seu papel de sempre representar o time. Tá? Mas de uns tempos para cá, eu acho que cabe, principalmente a torcida Trovão Azul, que é a principal organizada do Confiança, pensar duas coisas. Primeiro, o respeito à própria agremiação, né? O que é o que nos faz irmos ao Batistão, que é o Confiança, que é isso. E segundo, respeitar o torcedor que não está organizado, assim como nós respeitamos aquele espaço. Todo mundo chega no seu lugar, respeita o espaço da Trovão Azul. A Trovão Azul faz parte, né? Pensar no Confiança também é pensar na Trovão Azul. E o que a Trovão Azul está retribuindo para o Confiança, o que a Trovão Azul está retribuindo na festa da bancada. Hoje, desculpe o desabafo, mas você não vê uma festa da bancada organizada pela Trovão Azul. Eu sei, isso até faz parte. Hoje é uma instituição de 33 anos, sempre tem uma fase um pouco de declínio, de dificuldade, de renovação, né? Você vê as caras das pessoas da Trovão Azul, muita gente nova, mas pense um pouco no time. E eu acho que essa coisa voltando diretamente a responder sua pergunta, Mike, eu acho que tem muito da atuação conjunta de vários fatores. Primeiro, a própria Trovão Azul. Peraí, esse não é nosso papel, está brigando aqui entre nós na arquibancada. Que é, acima de tudo começa, recorrente, várias brigas entre eles, que é isso, não pode. Outra coisa é a responsabilidade do Confiança como organizador de evento, garantir que, beleza, eu sei que, os caras brigaram, o Confiança não tem culpa, mas, chegou uma hora de como é a questão daquele que promove o evento, tem que aumentar a segurança, se assim for preciso. Tem aquela história, né, desde que a polícia, eu acho que o grande fator infelizmente também, será que a gente precisa chegar nesse nível, voltar a polícia para as arquibancadas, que a polícia também tem seu papel de não ter um trabalho lapidado e especializado para esse lance de evento esportivo. Hoje, eu sento ali no setor 32, ao lado da Trovão Azul. Tem uma família que vai comigo, que o filho, o garotinho, depois daquele jogo com 13, disse, papai, não me leve mais para o campo. E ontem ele queria levar o filho. Repara. E o filho disse, não, eu não vou mais não, lá que tem muita briga. E aí, já pensou o guri fosse ontem? E foi até brincando uma briga pior do que a do... Então, eu acho que precisa juntar, cara, Confiança,
a Polícia Militar também faz um trabalho mais sério, porque até você comentou isso ontem, o trabalho fora do estádio melhorou, e aí você não vê briga, confusão, mais um caso aqui ou ali. Então acho que esse fator do trabalho da polícia vai ser muito importante para acabar a impunidade mesmo, prender quem for necessário ser preso, fazer uma limpa daqueles que de fato tá lá para contribuir com confiança. Então eu acho que é muito isso. Eu acho que a Trovão Azul é uma junção de a Trovão Azul tá num momento muito complicado, talvez, entre eles. O Confiança se despertar. Se acontecer um problema grave, pisotear idoso, criança, como é que vai ser Confiança? E aí, a responsabilidade do espetáculo é seu. E sentar com a Polícia Militar também. A Polícia Militar tá certa, eles não estão mais na arquibancada. Mas também ontem, ficaram de braços cruzados, olhando dizendo que é pra chegar lá bater no cara como fez, que se brincar ele nem tava na confusão. Não, e quando sobe é daquele jeito. Exatamente. Batendo, dando porrada, é absurdo. Entendeu? Tem que, eu acho que Confiança, a própria torcida organizada e a Polícia Militar ver um jeito novo de se pensar dentro do estádio. Não adianta ter drone, ter isso e aquilo e o pau quebrando lá. Tá certo que a polícia não é 100% disso, mas a polícia também, quando é para atuar, dá a sua parcela de bagunçar mais ainda as coisas, né? Como infelizmente aconteceu naquele jogo com 13, de soltar gás de pimenta no meio de todo mundo. Em um momento que eu tava ali do lado e vi que o negócio até tava mais se acalmando. Aí quando eles fizeram isso, aí pronto, foi aquele caos. Então é isso, é sentar torcedor comum, torcida organizada, o Confiança também levantar a bundinha da cadeira, né, seus representantes e olhar para isso. Surgiu um novo problema. Antes era a bilheteria sócio torcedor, agora é os problemas lá dentro do campo. Então, a torcedor de Confiança, a gente precisa antes de tudo, respeito e senso comum um ao outro, que é isso que falta também no Brasil. Todo mundo só olha para si e ninguém lembra do companheiro, né? Se lá todo mundo tem família, todo mundo é azulino. Infelizmente, isso tem que acabar. Muito bem, Dani, muito bem. Você falou bem do respeito que a nossa torcida tem com o Trovão Azul, e hoje ela lançou uma nota, mas infelizmente a gente até entende a nota que a Trovão lança, mas assim, todo jogo é essa mesma nota. Repudiamos a violência, vamos punir quem foi, precisamos lá estar apoiando o time, mas nada muda. Fernando, você que esteve vendo pela transmissão via web, não estava lá na arquibancada, Fernando como foi saiu. Fernando saiu? Não percebi. Ô, Mike, eu queria fazer uma observação acerca da fala de Edeni. Fala, Fernando. Fala, Vinícius. Então, Mike, Edeni, eu discordo em parte da sua fala no tocante à festa, né? Você foi bem feliz quando você disse que, de fato, há um respeito da torcida do Confiança para com a Trovão Azul. Inclusive, se a gente prestar atenção, né, na torcida do nosso rival do outro lado, a torcida organizada do Sergipe, ela fica na ponta. Não é um setor específico, eles ficam na ponta da torcida do Sergipe. E se tiver mais gente, eles vão indo em direção à cobertura, né? Que eles vão sendo sempre empurrados, porque a torcida não quer estar perto deles. Diferente da Trovão, que fica no coração da torcida, né? Fica ali no meio. Tem um setor pré-definido e eles ficam ali sempre. Mas é importante, né, dizer que a Trovão tem feito sim a festa, né? A festa nas arquibancadas sempre tem sido puxada no tocante às músicas, no tocante a puxar gritos, sempre tem sido puxado pela Trovão, pela Jovem. Há investimentos na festa, né? A Trovão ano passado estreou um bandeirão muito bonito, a Jovem da mesma forma, com bandeirão, investindo em material, né, para tocar a festa, instrumentos. Então, elas cumprem o papel de fazer a festa, né? O que precisa ser revisto é essa situação, né, do ano passado para cá, né, do brasileiro para cá. Essa já é a terceira briga interna da Trovão. É a terceira briga já interna da Trovão que precisa ser coibida. Isso não pode acontecer. Se a briga externa não pode acontecer, avalie a briga interna. Então, isso precisa ser revisto pela Trovão. A Trovão, enquanto instituição, né, precisa de fato se organizar e coibir esse tipo de situação. A gente sabe que tem muita gente que se infiltra ali no meio do setor da Trovão porque quer status, quer aparecer, e não tem nada a ver com a torcida, e muitas vezes geram confusão por causa disso. É importante dizer, com relação à torcida jovem do Confiança, a JC, que
aquela confusão que envolveu a jovem no início, né, começou por culpa da falha da segurança. Se a gente observa, a Garra Alvinegra, conhecida como gangue, ela passa pelo bloqueio porque o bloqueio é muito pequeno. Tem, se não me engano, 4 seguranças para fazer o bloqueio de uma torcida organizada que todo mundo sabia que tinha uma rivalidade gigante com a torcida do Confiança. E aí botam 4 pessoas para impedir que uma galera de cerca de 60 pessoas não passe para ir brigar. Então, a primeira falha, a primeira confusão do jogo, a culpa é do Confiança. Perfeito. A primeira confusão, a culpa é do Confiança, que não colocou a segurança necessária. A empresa pode até não saber da rivalidade, mas o Confiança sabe e precisa orientar a empresa de segurança, né? No tocante à segunda confusão da noite, que foi a confusão que ocorreu dentro da Trovão Azul, né? A polícia falhou, a polícia, a torcida gritando, clamando pela polícia, né? Eu fui um dos torcedores que ficaram gritando, chamando a polícia, e a polícia de longe, apenas observando a briga acontecendo. A gente comentei até com o Jones lá na arquibancada, que a gente tá vendo a hora de jogar alguém pela mureta lá para baixo. A briga, o pau comendo solto e os policiais observando, botando o drone lá e nada de agir para coibir a ação. Então, é uma cascata de erros aí que vão de a Trovão Azul, passam pelo Confiança, passam pela jovem, passam pela polícia, pela segurança, e ficou uma cascata de erros que se transformou numa tragédia para o espetáculo, que poderia ter sido algo até pior. Ô Vini, você foi muito feliz em pontuar o erro inicial, porque quem está no podcast talvez não conheça um pouco as histórias das torcidas organizadas aqui no Nordeste. As torcidas organizadas aqui no Nordeste são divididas em lado A e lado B. E elas têm coligações. Por exemplo, a torcida do Confiança, Trovão Azul, é coligada à torcida do Bahia, que é coligada à Mancha Azul também, do CSA. E assim vai durante todos os estados do Nordeste, e tem o lado B. E é sabido que a torcida do ABC é do lado B. Então é uma torcida rival da torcida, da torcida organizada do Confiança. Então era muito previsível que teria algum tipo de confusão, que eles marcam confusão. A confusão já começa antes do jogo começar, nas ruas. Ou seja, a gente escutou bombas de efeito moral explodindo fora do estádio, e o jogo começa e tem aquela tradicional invasão. Então o que é que acontece? Hoje a responsabilidade da arquibancada é do Confiança, né? E de uma empresa privada. Mas a culpa não são dos Sturts, aqueles seguranças que estão ali com aqueles coletes laranjas parecendo sinalizadores de SMTT. A culpa é de quem organizou, quem pensou a segurança. Quem pensou a segurança pensou errado. Então, a torcida organizada do ABC, que estava em bom número, ela passa por esses seguranças privados como se não tivesse ninguém ali. Não tem nenhuma espécie de barreira. Eles fazem 2 fileiras espaçadas de seguranças, e a torcida do ABC cruzou esses seguranças privados com uma extrema facilidade, indo em direção à jovem, que é a torcida que estava mais perto deles, né? E aí começa aquela pancadaria na arquibancada coberta. E você vê a polícia militar, que hoje fica responsável pela parte externa do estádio, mas ao mesmo tempo ela está no campo. E a polícia militar, ela não é como um cidadão comum que pode ou não agir. A polícia militar, ela tem um dever de agir. Ela é um agente público que tem um dever de agir. Então, se o que foi pensado pela segurança privada não funcionou, que foi o que aconteceu, a polícia militar não podia ter negligenciado, prevaricado, essa inércia, você pode usar o termo que for, ficar parado olhando, ela não podia, ela tem um dever de agir, e ela teria que agir. Então, a gente fica pensando se é algo premeditado, né? Se querem mesmo que aconteçam isso, que a violência coma solto na arquibancada, para desestimular a frequência do torcedor comum ao estádio, mas é algo recorrente, algo previsível de acontecer, porque todo mundo sabe das rivalidades, de quais são as torcidas que são rivais, quais são as torcidas que são aliadas.
é sabido, é notório de todos, e os erros acontecem sucessivamente. Então vamos esperar a próxima TO, que seja rival das organizadas aqui do Confiança, que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Isso aconteceu recentemente num jogo do nosso ex-rival, também teve pancadaria ali, embaixo das cobertas. Eu não me lembro qual foi o jogo, mas também não sei se foi contra o Asa, mas teve a mesma situação. Foi contra o Asa, torcida Esquadrão Colorado e Mancha Negra. E aí, então, galera, quando o Mike falou também que vem acontecendo com mais frequência desde o passado, a gente sabe que quanto mais a gente tiver alcance, mais fácil vai ser isso acontecer. Porque os setores vão crescer, né? Tipo, a galera comentou muito que, mas o setor da Trovão tá inchado, porque a galera cola muito ali e tal. É tendência que aconteça. E para além de ser um evento que tem todas essas circunstâncias que Lucas listou, que Vinícius, que Jones falaram, é um evento, entendeu? É um evento com grande quantidade de pessoas, que tende sempre a acontecer. Uma aglomeração pode acontecer confusão. Então, tipo, sabendo que é um evento que pode acontecer, tem que estar preparado para isso, para essa situação, né? O que não que tinha nenhum tipo de preparação para isso. Bem pontuado. E lembrando, turma, que na Série B vem torcidas organizadas, que esses lances de lado A, exatamente, pegar tipo uma Máfia Azul, Pavilhão, que os caras são... que também estão suspensos, inclusive, né? Porque brigaram entre si. São torcidas que muito maior e que sempre estão presentes. Enfim. E assim, a gente fala torcedor organizados, ou não seja, galera, a gente não quer. Eu gosto, eu não queria o fim das organizadas. Só que essas confusões vai ser pior até da própria Trovão Azul, que aí chega alguém, vai lá e começa a barrar a galera. Seja aquelas punições, né? Por exemplo, você pega uma Força Jovem Vasco aí que tá 5 anos punida e que toda hora barram pra ela voltar. Enfim, Mas pior que pra ele. Para ter algum tipo de renda para fazer a festa na bancada. E quem compra a camisa é todo tipo de gente, pô. Não tem como você cobrar da diretoria da Trovão um controle sobre uma massa. O que a gente pode cobrar é da segurança, quem planeja, quem comanda, aquele cara que está botando dinheiro no bolso para planejar uma segurança e essa segurança não funciona. É esse cara que tem que ser cobrado. Não é da diretoria da Trovão, não é a gente cobrar do indivíduo. A gente tem que cobrar de quem comanda a segurança, quem planeja e executa a segurança, que foi totalmente falha, e essas pessoas têm que ser demitidas, exoneradas, porque eles não sabem planejar uma segurança. Ô Lucas, me permita falar, mas eu creio que a Trovão tem responsabilidade sim, no controle, há de ter uma comissão de segurança, ou a própria padronização, como muitas torcidas, notadamente as torcidas do Ceará, pelo menos as que eu conheço, cobram isso. Então, por exemplo, você não entra na Ceará Monatuf de qualquer camisa. Você tem que ter uma determinada padronização até para você saber de quem é, até porque são torcidas gigantescas, e se não tiver essa comissão de segurança, esse olhar mais atento dos próprios torcedores lá organizados, associados à Trovão Azul, isso pode acabar com um modelo de torcida deles. Então, a Trovão ele tem que sair dessas notas protocolares para uma ação mais efetiva, que seja cobrar determinada camisa, só cola ali no setor quem tiver determinada camisa, quem tiver sem a camisa e for brigar, que se a própria torcida se organize para retirar isso. Eu lembro disso quando eu era militante no movimento estudantil. Se alguém fazia alguma ação, tinha uma comissão de segurança olhando quem estava ali possivelmente infiltrado. E isso não é tão difícil assim, porque quem está no cotidiano da torcida sabe quem é quem. Então a gente não pode também eximir a responsabilidade da Trovão em relação às suas ações e às ações de pessoas que estão ali, ainda que não sejam membros da Trovão, sejam pessoas que simpatizam com o jeito de torcer, com a própria ideologia de torcida organizada, mas que acabam prejudicando a torcida e o Confiança e todo mundo no redor. Eu gostaria de saber de Fernando, que assistiu pela Live FC, externamente, Fernando, como isso transpareceu para os espectadores na TV. Foi a mesma sensação que a gente teve na arquibancada? Isso foi ignorado?
foi ressaltado? Como você conseguiu enxergar isso aí de longe? Seguinte, pela TV foi transmitido, né? Teve ali mais ou menos no intervalo do jogo que aconteceu a confusão principal. Então estava acabando, o árbitro estava ali ainda no centro e passou bem as imagens, assim, foi vergonhoso para o futebol sergipano, sabe? Saber que essas imagens estão correndo aí o Brasil e pela internet correndo o mundo inteiro, né? Saber que a gente não foi capaz de organizar um esquema de segurança para coibir o acontecimento de um evento bizarro como esse, que eu não admito que aconteça num estádio de futebol. Na verdade, não admito que aconteça entre duas pessoas na sociedade. Eu tenho um pensamento muito pacífico, onde as pessoas possam se resolver seus problemas através de argumentos, mas infelizmente nem todo mundo é assim. Eu fiquei muito decepcionado em ver isso acontecer, até porque foi a primeira vez que eu me recordo desde a reforma do Batistão, onde teve uma confusão assim desse nível no novo Batistão, né? E isso, a gente vê as tratativas, as formas como vem sendo levado com outras torcidas, políticas que elas não resolvem o problema, né? Elas até conseguem cortar uma presença organizada, corta de uma outra forma, exclui os instrumentos, e isso não resolve o problema, né? Todo mundo sabe como é que resolve, tem os exemplos fora do Brasil, mas eu acredito assim que a diretoria deveria estreitar mais os laços com as organizadas, a fim de que isso pudesse ser algo que se fosse de mãos dadas, né? Uma preocupação da diretoria para que isso não atrapalhasse dentro de campo, com a perda de mando, com questão de multa financeira por conta de mau comportamento de torcedores que estão ali infiltrados nas organizadas. Uma outra forma que eu acredito que poderia ser também é com a diretoria, junto com os membros da organizada, fomentando cursos profissionalizantes, preparatórios para o Enem, dando oportunidades para que esses jovens, na sua grande maioria jovens da periferia, pudessem enxergar o mundo de outra forma, né? E claro também que o trabalho de segurança pudesse acontecer, mas assistindo de longe, assim, foi muito feio de se ver essa imagem correndo para o Brasil inteiro. Beleza, Fernando. Aqui na live o Maizinho Osmair pede um salve aí, Maizinho. Obrigado pela audiência. Escute a gente depois quando o podcast estiver editado. Mais alguém a comentar sobre esse lance das organizadas? Bem, diante da negativa, a gente já está com 1h20 de gravação, então vamos encerrando por aqui. Alguém tem mais algum recado, alguma despedida, algo que queira falar? Não. Não, só lembrar para todo mundo continuar acompanhando as nossas páginas, né? Todos os nossos Instagrams, sites, canais de YouTube, né? Tem aí o Dragão Brisado, temos também Comigo Dragão Gaiato, Mulheres em Campo, temos o Dragão de Aracaju, tanto no YouTube quanto no e o Mil Grau Spotify também. Temos o Mil Grau também. Temos uma rede gigante aí. Vale sempre reforçar esse Ficam apaixonadas pela confiança. Isso aí. Inclusive, o Dragão Brisado acabou de completar o seu primeiro K, né, de seguidores, primeiros 1.000 seguidores. Agora há pouco conseguimos fechar os 1.000. Boa, garota. Parabéns, Vinícius. E é isso, todas essas iniciativas é importante você deixar lá sua curtida, seu comentário, que ajuda a crescer. Você viu, gostou, mas dá lá a sua moral, porque isso ajuda a crescer. Praticamente ninguém aqui é remunerado, todo mundo faz isso só por amor. É importante esse reconhecimento para que chegue mais e mais azulinos. Isso é uma forma, inclusive, de crescer nossa torcida. Foi uma boa lembrança aí, Fernando. Vou lembrar de deixar sempre os links de cada rede aí na descrição do podcast, junto com todas as outras informações. Mais alguma coisa, Edenir, Lucas, Vinícius, Carla? Não. Não, pessoal, só pedir paz é o que a gente quer para o bem de confiança, que essa torcida continue a crescer. Esse é um momento de ímpar para a confiança e vamos manter essa pegada, não vamos deixar nada atrapalhar, galera. Beleza. Lucas, alguma coisa? Só mandar um abraço para toda a massa proletária. Como o Denis falou aí, é um ano chave. Se a gente vai continuar nessa crescente,
no cenário nacional e regional aqui no Nordeste, ou se vamos fracassar e voltar para o limbo, né? Eu espero que eu vou lutar junto com a bancada, que a gente consiga evoluir tanto dentro como fora de campo, e é isso que eu espero. E vamos à vitória, terça-feira estamos lá subindo a serra. Beleza, meus amigos, minhas amigas, quem chegou até aqui, muito obrigado. Saudações proletárias a todos e a todas. Forte abraço e fui! Outras taças iremos conquistar. Essa é